A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito importante, muito interessante para todos os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Nosso assunto de hoje, doação de sangue. Você é um doador? Você já pensou nisso? Você já realizou uma doação? Não dói nada, gente. É uma coisa tão simples. Se você não tiver o Hemosk na sua cidade, procure o principal hospital da sua cidade ou da sua região e torne-se também um doador. Eu vou conversar com Rosane Rodrigues, ela é assistente social do Hemosk. Rosane, muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigada. Você trouxe um sangue novo para o programa de hoje, porque o meu já doei 32 vezes, agora não estou mais com a idade disso. Então. Você me confirme as datas se eu estou certo. 16 no mínimo, 69 no máximo. Sim. 16 e 17 anos, desde que esteja acompanhado por um responsável legal. Exato. Tem que ter autorização do pai e mãe e a presença deles. Exatamente, né? Isso. E a idade máxima? 69 anos, 11 meses e 29 dias. Por que foi antecipado e foi prorrogado esse prazo? Isso é coisa do ano passado, lembra? Isso é coisa da última resolução, né, de 2013. Então, como os jovens 17 anos já estão, né, bem formados, desenvolvidos, e por que não doar sangue, né? Por que esperar os 18 anos? Então, como faz parte da Política Nacional de Sangue expandir a possibilidade de doação, 16 e 17 anos é possível, sim, desde que esteja acompanhado pelos pais. E até 69 em função da longevidade, né? As pessoas estão cuidando mais da sua saúde, então podem doar até completar os 70 anos. A resposta na prática, 16 e 17, alcançou o objetivo almejado ou não? Ainda não. São poucos, mas está aumentando gradativamente o número de doadores jovens, 16 e 17 anos. Bom, nós vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Emily Sani no Hemosk. E não esqueça, doar sangue é um gesto muito bonito da sua parte. Pense nisso acompanhando o trabalho da Emily. Um dos principais hemocentros do país se encontra na capital catarinense. O Hemosk é referência no Brasil quando falamos em doação de sangue. A instituição, que coleta cerca de 500 bolsas por mês, pode comemorar porque atualmente a quantidade de bolsas no banco de sangue é suficiente. Mas isso não significa que elas estejam sobrando. A importância de cada doador é fundamental. Porque salva vidas. Então, a gente sempre diz que não tem como ir para uma farmácia e comprar o sangue. Nós temos que ter doadores aqui dentro, nada substitui o sangue humano, então não tem como, é salvar vidas mesmo, é um gesto necessário, importante, não são só as emergências, as cirurgias que são atendidas, tem pessoas que nascem precisando de sangue e provavelmente irão morrer precisando de sangue, que são pessoas portadoras de algumas anemias que são anemia falciforme, talassemia, então são necessárias transfusões durante a vida. Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos completos e pesar acima dos 50 quilos. É o caso de Amanda, que agora, com 50 quilos e 800 gramas, pode fazer a sua primeira de muitas doações. Sempre tive o peso abaixo de 50, agora que eu consegui atingir os 50 mesmo. Fernanda, que já doa sangue há mais de 8 anos, fala da satisfação e da importância desse ato. Porque tu sabe que tu tá ajudando uma vida, né? Que tá precisando de tão pouco que tu doa, mas para uma pessoa vale muito, né? Tá ajudando uma pessoa. Com certeza vale bastante a pena. O Hemosk conta com 8 laboratórios. O de sorologia é responsável pela realização de testes com o objetivo de detectar agentes infecciosos que possam ser transmitidos pelo sangue. Nesse laboratório, que é um dos 14 existentes hoje no Brasil, também é realizado o teste NAT. O laboratório é referência em segurança de transfusão de sangue em todo o país. Os testes NAT são testes que usam um método de biologia molecular
e pesquisam o genoma do vírus da hepatite C e do HIV. A gente tem um ganho na segurança transfusional muito grande usando esses testes. Quando a gente usa um teste convencional, nós temos um tempo de 65 dias para que o teste seja positivo para o indivíduo que se infecte pela hepatite C. E com o teste NAT, a gente consegue reduzir esse tempo para 9 dias. Então a gente tem um ganho muito grande em termos de segurança. E com tanta segurança e qualidade no atendimento, doar cerca de 450 ml de sangue pode ajudar a salvar no mínimo 4 vidas. A duração de cada coleta varia de 6 a 10 minutos. Um pequeno período em que você transforma um pouquinho do seu tempo em esperança e um pouquinho do seu sangue em fonte de vida. Foi bem, tranquilo. Um sentimento de um dever cumprido aqui. Consciência que eu também tenho de um dever cumprido. Que bom. Rosane, o que é um sangue raro, um sangue especial? Bom, na verdade, todo sangue é especial, né? E o sangue raro, aí o senhor está se referindo Seria ao O O negativo, que é o doador universal, mas nem 10% da população tem esse tipo de sangue. Por isso é tão complicado. Repete o percentual. 9% da população brasileira tem O negativo. Então é bastante complicado mantermos um estoque em relação a esse tipo de sangue que dê atendimento a todos que precisam. Por isso que a gente precisa estar sempre salientando, na verdade, que todas as pessoas, todos os tipos de sangue são importantes, são necessários, mas em relação ao O negativo, como nem 10% da população tem esse tipo de sangue, é mais necessário ainda termos um fluxo de doadores sempre doando. E o detalhe, o cidadão que tem, ou cidadão ou a cidadã que tenha o O negativo tem um problema. Ela só pode receber o O negativo. Exatamente. Quer dizer, isso. Eu posso, o meu problema. é A positivo, mas eu posso receber o O negativo. Pode, A positivo, A negativo. Porque e o O negativo. É universal, que a gente chama isso? O O negativo. O AB positivo é o receptor universal e o O negativo é o doador universal. O doador, é isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, agora, em compensação, como você falou, em 9% apenas, arrumar sangue às vezes para um cidadão que tem O negativo é complicado, né? Principalmente se tivermos um número significativo de pessoas com O negativo recebendo sangue naquele determinado momento. Então, nós temos que ter doadores todos os dias doando sangue. E o Hemosc consegue ter esse universo todos os dias? De quantas pessoas aproximadamente? Então, nós temos aproximadamente 120 doações ao dia. Mas, na verdade, o estoque, ele sofre, né? Essas ondulações. Uma hora pode ter demais, nunca demais, mas pode ter muito e uma hora pode ter... Exatamente, por isso precisamos de pessoas doando sangue sempre, todos os dias. Final de semana incomoda muito? Depende, depende. Se tivermos pacientes O negativo, por exemplo, ou muito graves, recebendo sangue a todo instante, aí fica complicado. Mas a gente sempre procura tomar atitudes que evitem a falta de sangue. Eu falei mais preocupado final de semana porque eu conheço médicos que detestam dar plantão sábado, de sexta para sábado e sábado para domingo, porque só aparece gente quebrada, principalmente motoqueiro. Exatamente. E isso acaba necessitando sangue também após cirurgias. Né? E outra coisa que é muito importante, que a gente também às vezes não se dá conta, é a doação de plaquetas. Né? Não só a doação de sangue total, mas termos doadores que doam plaquetas. Porque no momento de sangramento, por exemplo, é importante o receptor, o paciente, receber plaquetas dos doadores de aférese. Então, esse tipo de doação deve ser agendada. E o tempo de doação é um tempo maior de coleta do que o de sangue normal, total. Vantagem para quem é doador, que o cara infelizmente tem gente interesseira. Pois é. O Walter foi lá e doou o sangue. O que é que ele... Então, eu não gosto de falar muito. A gente tem uma política de que toda doação deve ser um ato altruísta, espontâneo, de solidariedade, de cidadania.
né? Mas tem um existem né? algumas situações, né? A gente parte do princípio de que não há interesse, né? Mas às vezes acontece da pessoa. Quais são os benefícios que ela teria com a doação? Você já passou por essa pergunta? Sim, já. Mas é que é complicado, né? Bom, na verdade, as pessoas, elas têm um dia de justificado a sua falta, né? Então, qual seria o benefício, além de se sentir bem, como disse um doador, né? Que a sensação de dever cumprido, né? Eu acho que isso é o que tem de melhor, de maior benefício, né? A pessoa se sentir bem com a sua ação. Mas, o que ela poderia receber em troca? Um dia, porque toda pessoa tem direito, por lei, um dia justificado por doação de sangue. Durante 12 meses, um dia. E existe também uma lei de Santa Catarina, de 1997, que a pessoa pode receber o benefício de, tendo 3 doações nos últimos 12 meses, ser isento do concurso público, por exemplo. Tá, taxa, levando uma declaração. Né? Não precisa pagar a taxa. Seria isso. E outras leis estão surgindo no Brasil afora. Para em procurar relação incentivar os isso, doadores. Só que essas leis, elas são inconstitucionais. Na verdade, a Constituição Federal de 1988, ela repudia esse tipo de benefícios que, às vezes, as pessoas ou as câmaras municipais ou criam leis achando que estão ajudando, mas, na verdade, elas são inconstitucionais, né? Porque a intenção realmente... Às vezes o político quer fazer a média com determinado certo. Então, na verdade, a doação deve ser totalmente um ato altruísta, sem querer benefício em troca. Uma pergunta bem simples. A tatuagem pode tirar um doador ou isso não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, assim como a tatuagem e o piercing, a pessoa que fez a tatuagem ou piercing tem que esperar 6 meses para fazer uma nova doação. Isso é muito importante. Assim como quem fez um exame invasivo, tipo uma colonoscopia ou uma endoscopia, também tem que esperar 6 meses para fazer uma doação de sangue. Vocês encontram lá no EMOSC essa situação? Sim, da pessoa tenta? Sim. Porque essas perguntas são formuladas antes da doação. E aí, quais são as perguntas formuladas para o doador? O Walter chegou lá e quer doar sangue. Existe mais ou menos umas 50 perguntas, um questionário. Mas, ou melhor, quem sabe a gente fala quem poderia doar sangue e quem não poderia, né? Então, quem pode doar? Quem pode doar? Quem é saudável, quem tem 16 e 17 anos, desde que é acompanhado por um responsável legal, pai, mãe, até tutor. 69 anos. 69 não precisa levar um responsável, né? E também a pessoa que tem o cuidado com a sua saúde, né? Se estiver tomando algum medicamento, é importante que a gente saiba qual é. Tem que orientar. Porque conforme o medicamento, a pessoa vai poder doar ou não. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, hepáticos, problemas mais graves, aí não pode doar sangue por causa da própria saúde da pessoa. Bom, o material é sempre descartável. Sim, descartável, e também a própria bolsa, a agulha, ela é jogada fora após o uso, então não tem como ter algum problema doando sangue. Rosane, nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais sangue no nosso programa de hoje, mas só que é um sangue no bom sentido aí. Nosso tema de hoje é o trabalho do EMOSC, doação de sangue. Não esqueça, você pode ser um doador também. O homem pode doar de 3 a 4 vezes por ano, a mulher de 2 a 3 vezes por ano. Isso é muito importante. E nunca se preocupe em quem é que vai receber o seu sangue. O importante é você ter esse gesto de ser um doador ou uma doadora. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão, que só tem na sua TVAL. Estamos conversando com a Rosane Rodrigues, ela é assistente social do EMOSC. Doar sangue é um gesto humanitário, é um gesto muito bonito. E você tem que pensar o seguinte,
Você hoje pode ser um doador e amanhã ou depois você pode estar precisando de sangue. É isso mesmo. Como é que você bota isso na cabecinha do doador, hein, Rosane? Como é que eu coloco isso na cabeça do doador? Porque ele pode precisar amanhã. Não, é importante as pessoas saberem que não existe um substituto para o sangue, que todos temos direitos e deveres. Não tem similar, né? Que não existe. Então, desde o paciente que tem hemofilia, aquela pessoa que não tem fator 8, fator 9, ao longo da sua vida ela precisa receber esses fatores, que só a partir do plasma humano, que essas pessoas conseguem ter qualidade de vida e infinitas outras necessidades de sangue. Então, é importante as pessoas terem a consciência da necessidade e da importância daqueles que têm saúde doarem sangue. E que todos participamos de uma mesma sociedade e a gente não sabe um dia de amanhã se a gente vai precisar, algum parente nosso, um familiar, um amigo. Né? Rosane, ele ou ela já contraíram uma doença infecto-contagiosa. Não pode ser doador. Não pode ser doador. Não tem saída, mesmo que ele se curou dessa doença. Não? Não. Não pode mais doar sangue. Isso não serve como desestímulo, mas essa pessoa pode ter alguém na família que possa Não, mas incentivar. ela fica marcada, né, sorologicamente, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que teve hepatite, vamos falar em hepatite, né? E que ela não é uma já coisa teve... tão incomum nos dias de hoje, né? Então, ela fica marcada sorologicamente, mesmo que ela não tenha doença, por exemplo, ou que não esteja transmitindo. Então, ela já é uma pessoa que, mesmo não tendo problema, para ela não vai poder mais doar sangue. Rosane, eu queria que você acompanhasse um trabalho feito fora dos nossos estúdios pela repórter Emily Sani, com pessoas que querem formular perguntas para você sobre o Hemosk e doação de sangue. Vamos lá. De que forma eu posso me tornar um doador de medula óssea? Então, a medula óssea, nós precisamos muito de candidatos à doação de medula óssea, porque as pessoas não estão muito ligadas a essa questão. Se não estão em relação ao sangue, em relação à medula óssea, então, estão menos atentas por causa da própria informação, né? Que de uns anos para cá é que começou a se socializar mais. Então, para ser um candidato à doação de medula óssea, tem que ter de 18 a 55 anos. A princípio é isso. E não ser uma pessoa com problema grave de saúde. 18 a 55. Por que restringe uma data? Você entende a minha colocação? Sim, eu por exemplo, entendo. o cara tem 17 anos e 11 meses e 24 dias. Aí não pode. Ele tem que esperar mais aqueles 6 dias para completar. Tem que ter. Existe uma lei, uma legislação e tem que ser cumprida. É assim, e a não ser até que se mude isso, né? Mas tem que estar dentro desse... Porque aqueles 6 dias não mudariam o comportamento do corpo da pessoa de maneira alguma. Mas ela ainda tem menos idade do que 6 conforme dias. a lei, né? Bom, vamos a uma outra pergunta formulada fora do nosso programa aqui no estúdio para você, Rosane. Sim. Eu gostaria de saber como é feita a doação de sangue pelo cordão umbilical do bebê. E olha, o cidadão estava com um bebê no colo, inclusive. Certo, ele já estava pensando no bebê dele. Certo. Também é uma forma muito importante, através do cordão umbilical, conseguirmos células-tronco. Até a própria medula óssea, né? Mas aqui no estado fazemos essa coleta de células-tronco do cordão umbilical na maternidade do Hospital Regional de São José e também na maternidade Carmela Dutra. E a parturiente, então, tem que fazer o pré-natal, né, nessas duas maternidades, porque é lá que nós temos enfermeiras especializadas na coleta desse cordão. Claro que a mulher tem que ter passado por uma entrevista com essa enfermeira, a mãe tem que estar bem de saúde. A iniciativa deve partir da mãe ou do próprio hospital ou maternidade?
Tanto faz, desde que a parturiente esteja lá. Mas é comum, por exemplo, a maternidade tomar essa iniciativa? Ou Tânia, ou Clair, você não quer fazer uma doação assim? Sim, e depende, e também assim, dentro daquele horário que nós estamos lá, das 8, se eu não me engano, se continua assim ainda, das 8 às 17 horas, que é o horário que a gente tem para fazer essa coleta. Né? Então, se for de madrugada, por exemplo, aí fica complicado. Exato, exato. Rosane, vamos a mais uma pergunta do trabalho externo que realizou a repórter Emily Sani. Pessoas com diabetes podem doar sangue? Olha aí, logo diabetes. Não podem, em função de proteção, não. Porque tem pessoas com diabetes que se cuidam e pessoas com diabetes que se cuidam na hora que aperta. Não, mas a pessoa que tem diabetes, ela tem mais chance de ter sangramento. Então, não pode doar sangue, por causa da proteção do próprio doador. É o problema da doença, não da idade, então. Não, é da pessoa, né, que tem diabetes. Tem diabetes, não pode se doar. Não pode doar sangue. Bom, vamos a mais uma pergunta, Emily. Me parece que essa é a 4ª pergunta. Quantas vezes eu posso doar sangue no ano? É preciso fazer um intervalo? É aquilo que eu falei, Sim. A mulher pode doar no máximo 3 vezes por ano, é isso? Isso, no máximo 3 vezes por ano. A e os cada homens 4 meses, 4. né? Isso, a cada 3, 4 meses a mulher pode fazer uma nova doação. Tem que haver esse tempo entre uma doação e outra para dar tempo do sistema circulatório se renovar, principalmente em função das células vermelhas, as hemácias, que levam o oxigênio para as células e para os órgãos, né? Me surgiu agora uma outra pergunta. A mulher grávida pode doar sangue? Não, de jeito nenhum, porque o hematócrito dela tende a baixar por causa da própria alimentação do feto, né? Que ela está nutrindo o feto. Não interessa o tempo, né? 1 mês ou 8 meses? Bom, às vezes acontece da mulher estar grávida e não saber, e vai e faz uma doação, né? Aí já aconteceu. Tudo bem, ela tem que se cuidar. Mas a mulher, a grávida, ela tem a tendência de baixar o hematócrito. Então, provavelmente, acaba interferindo na dosagem do hematócrito. Rosane, a pessoa chega no EMOSC, quais os exames que ela tem que mostrar, o que ela tem que fazer, as perguntas que são formuladas. Como é que funciona isso para uma pessoa que nunca doou? Nunca doou. Então, é importante... Porque sempre tem uma primeira vez, né? Sim, claro. Existem, assim, os requisitos básicos que a gente já falou aqui, né? Porque existe, na verdade, um manual de triagem clínica que especifica cada situação. Mas a pessoa não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade, por exemplo, que é algo importante a pessoa saber. Às vezes acontece da pessoa ter tido hepatite, mesmo que foi a tipo A, que não é transmissível nem sexualmente, nem por sangue, mas a pessoa acha que pode doar. Quem teve hepatite tipo A não pode ser um doador de sangue, né? Mesmo que não seja transmissível. Isso porque as pessoas não sabem diferenciar que tipo de hepatite que tiveram, não tem o resultado de exame. Então, essa é uma resolução que existe, né? Para evitar problemas. E ser saudável, né, seria praticamente isso. Agora, isso aí não basta. Não. A pergunta é bem dura para você agora. Tá, então repita a pergunta, função. por favor. O cidadão mentiu para vocês. Certo. Contou algumas... Não, eu nunca tive doença infecto-contagiosa, eu não sou chegado a nenhum tipo de bebida, droga, nem pensar e tal. E, na realidade, era tudo diferente. Então. Esse sangue do Antônio, do Walter, vamos supor, vai ser altamente examinado. Tá. Como então, todos os demais, é isso? A bebida alcoólica tem que esperar 12 horas para fazer uma doação. Alimentos gordurosos, 4 horas para depois doar. Entra a fritura, no caso. Isso. E se a pessoa passou por alguma situação de risco, essas situações que o senhor colocou, na verdade, ela tem uma última chance de ser verdadeira, se ela omitiu ou se ela mentiu algum fato. Então, antes de fazer a coleta, antes de coletarmos o sangue desse doador, ele vai, como se fosse fazer um voto, que nós chamamos de voto de autoexclusão. Então, ele mesmo pode se autoexcluir através de um voto no computador, né? E o sangue dele ser coletado e a gente, então, vai desprezar esse sangue se ele acionar o botãozinho de que o sangue dele não pode ser utilizado, tá? Mas e se ele seria uma forma. Se ele não tomou essa iniciativa?
Vocês vão examinar esse sangue? Claro que vamos. Então, isso seria uma forma de obtermos a qualidade do sangue, né? Mas, como a gente viu, a bioquímica da sorologia colocando que os exames são todos realizados para sífilis, chagas, hepatite B, hepatite C, HIV. Então, esses exames, depois de coletado, de todo o processo de entrevista, né, de pré-triagem, o sangue é coletado e amostrinhas de sangue também são coletadas, as quais são encaminhadas para os laboratórios. De imunematologia vai fazer a tipagem sanguínea em fator RH e de sorologia que vai pesquisar esses vírus ou anticorpos para esses vírus. Já tiveram casos de mentira? Às vezes acontece, né? Mas... Vocês têm como evitar que isso vá adiante, então, claro? Então, como que isso a gente é importante evita? Deixar como bem que é registrado, importante? Né? Como que a gente faz com essa preocupação? A gente tem programas e trabalhos que desenvolvemos nas escolas, com jovens, com alunos, com crianças, explicando sobre a necessidade, quem pode, quem não pode, por que não pode, o que acontece com o paciente se receber um sangue de uma pessoa, né, que está infectada. Então, essas informações a gente passa para jovens, crianças e também para funcionários de empresas. A gente tem um trabalho bem bacana em escolas e as demais empresas, né? Tentando passar, socializando informações sobre a questão da doação de sangue, visando a qualidade do sangue. Além de todo o trabalho que se desenvolve no próprio Hemocentro de entrevista, de pré-triagem, do voto de autoexclusão, culminando com os exames de laboratórios na sorologia. Rosane, eu tenho que provar ou basta a minha palavra dizendo eu tomo este e aquele medicamento? Vocês têm que acreditar no doador? Como é que funciona isso? Sim, a gente parte do princípio de que ele realmente está falando a verdade. Exatamente isso. Mas em relação a problema de tireoide, como isso está descrito na legislação, a necessidade de não ser, a importância de não ser a doença de Hashimoto, então, se a pessoa tem um problema de tireoide, ela tem que levar o resultado algo escrito pelo seu médico, dizendo que tipo de problema de tireoide que ela tem, justamente para evitar que a pessoa com problema de Hashimoto doe sangue, porque é uma doença autoimune, né? E ela vai estar fazendo mal para ela mesma se ela doar. O cidadão que colocou 3 pontos de safena e não chegou a 69 anos, pode ser doador? Não, não pode. Problema cardíaco não pode doar sangue Qualquer por prevenção menor que seja, da própria pessoa, né? Por prevenção, proteção dela. Que conselho você dá para uma mãe que está nos assistindo agora, dentro da faixa etária que a gente falou, de 16 até 69 anos, porque isso vale para homem e para mulher. Sim. Que conselho para uma mulher e que conselho para um homem? Sobre o tema doação, claro. Então, que as pessoas que tiverem condições, tiverem saúde, que sejam doador de sangue, ou se não quiserem doar, porque a doação é voluntária, espontânea, que repassem essas informações ou que procurem trazer o Hemocentro para passar informação para outras pessoas sobre quem pode doar, quem não pode, porque realmente não existe nada que possa substituir sangue. É muito importante. Não tem similar. Não tem. Rosane Só Rodrigues, original. Muito obrigado pela aula. Obrigada também, tá? Eu entrevistei Rosane Rodrigues. Ela é assistente social do Hemosc. Seja você também um doador. É uma coisa muito fácil. Eu repito as idades, no mínimo 16 e 17 com autorização dos pais ou do tutor, até 69 anos de idade. E esse esquema vale para homem e também para mulher. Seja você também um doador, seja você também uma doadora. O Espaço Cidadão, que só tem na TVA, volta na semana que vem.